Pessoal, tudo bem? Vamos começar a nossa aula de multiplicação. Bom, Clara, o que é multiplicação? Multiplicação é uma operação numérica, é uma das 4 operações numéricas principais da matemática. A multiplicação, ela veio para quê? Para facilitar a soma sucessiva de um número por ele mesmo. Então, assim, ao invés da gente ficar fazendo 5 mais 5, como mostra aqui, ó, 5 mais 5 mais 5 mais 5 mais 5 mais 5 mais 5, que é 35, a multiplicação veio para facilitar esse processo e veio nos dando que 5 mais 5 mais 5 mais 5 mais 5, 7 vezes, é a mesma coisa que fazer 5 vezes o 7. Então, a multiplicação veio para isso. Ela é uma operação utilizada para facilitar o cálculo da adição. Tá vendo aqui? E lembrando que a adição sucessiva, ó, até não coloquei aqui, ó, a adição sucessiva, ou seja, o mesmo número várias vezes, certo, pessoal? Então, vamos lá. A multiplicação, como eu disse, ela é uma das operações numéricas e o seu símbolo é o X, que representa vezes, tá? Quando a gente fala 5 vezes, ó, por exemplo, essa continha aqui é igual a 5 vezes o 7. O X tem o sonzinho, tem a forma de vezes, de X. Então, é um símbolo da multiplicação. Nas contas maiores, nas contas mais elevadas ou até em vestibulares, na prova do Enseja, às vezes ela pode aparecer com outro símbolo. A multiplicação pode aparecer assim, ó, 5,7. Esse pontinho aqui, ele também representa a multiplicação. Então, quando a gente vê um ponto ou a gente vê o x, é que a gente tem que fazer o processo da multiplicação, certo, pessoal? Como na subtração, a multiplicação também tem nomes. Cada termo tem um nome na multiplicação. E a gente tem de forma mais facilitada, porque os dois números que estão sendo multiplicados, por exemplo, nesse exemplo aqui, 3 vezes o 7 é igual a 21. O 3 vezes o 7, que é o que está sendo multiplicado, ele chama fatores. Então, ele é o fator, eles são os fatores da multiplicação. E o 21, que seria, no caso, o resultado, ele é conhecido como produto. Então, o resultado de uma multiplicação é chamado de produto e os números que estão sendo multiplicados é chamado de fatores, certo? Então, toda vez que perguntar assim, qual é o produto de tal operação numérica, saiba que o produto é a multiplicação. Dessa forma, você terá que fazer uma multiplicação, certo? As propriedades da multiplicação. Assim como na adição e na subtração, a multiplicação também tem várias propriedades, e a primeira dela é que ela é comutativa. Assim como na adição, a multiplicação também é comutativa. O que seria isso? Mesmo se eu alterar a ordem dos fatores, eu não vou alterar o produto. Então, eu alterando as parcelas, eu alterando a ordem dos fatores, ou seja, alterando a ordem dos números que está sendo multiplicado, eu não vou alterar o produto, que no caso da multiplicação, o produto é o resultado. Ou seja, A vezes B é igual a B vezes A. Aqui a gente tem um exemplo mais visível. 5 vezes 3 é igual a 15. 3 vezes 5 também é igual a 15. Ou seja, alterando as ordens dos fatores, eu não altero o produto. Por isso que ela é uma propriedade comutativa. A segunda propriedade é a propriedade distributiva. Como assim a propriedade distributiva, Clara? A propriedade distributiva ela é conhecida informalmente como chuveirinho, tá? E essa propriedade envolve a adição e a multiplicação. Então, por exemplo, eu tenho o número A multiplicando a soma do B mais C. Isso daqui também seria a multiplicação do A com B mais a multiplicação do A com C. Vamos pegar um exemplo? Vamos. Por exemplo, aqui, ó. O 4 está multiplicando a soma do 5 mais 6, certo? Eu tenho dois meios de resolver. Eu tenho o meio de fazer essa soma primeiramente,
que dá 11, e depois multiplicar 4 vezes 11, 44, que dá o valor certo. Ou eu posso fazer o famoso chuveirinho, que eu faria o quê? Pegaria esse 4 e multiplicaria pelo 5. Então, eu faria assim, ó, 4 vezes o 5, mais o 4 vezes o 6. 4 vezes o 5, 20. 4 vezes o 6, 24. Somando os dois, 44. Dá o mesmo resultado. Por isso que a multiplicação possui uma propriedade chamada distributiva, ou seja, eu posso distribuir na multiplicação e na subtração um multiplicador para os números do parênteses primeiramente. A outra propriedade que a gente vai falar aqui é a propriedade associativa, pessoal. A multiplicação, ela é associativa. O que seria isso? A mesma coisa que a gente falou na adição. A propriedade associativa é que eu posso associar de diferentes formas, em diferentes ordens, e o resultado sempre vai dar o mesmo. A gente tem um exemplo aqui, ó. Por exemplo, 2 vezes 3 vezes 4. Eu poderia estar fazendo dessa forma. Eu poderia estar fazendo 2 vezes 3 primeiro, que dá 6, e depois vezes 4, que dá 24. Ou eu poderia estar fazendo 3 vezes 4 primeiro, que dá 12, vezes o 2, 24, que o resultado não se altera. Tá vendo, pessoal? Por isso que ela é uma operação associativa. Certo? Essa propriedade aqui a gente não vai aprender agora. E a última propriedade é a existência de um elemento neutro. Lembra? Na adição e na subtração também tem a presença de um elemento neutro. Então, na multiplicação, a gente também vai ter essa propriedade da presença de um elemento neutro. Só que no caso da adição e da subtração, o elemento neutro é o 0. Aqui na multiplicação, o nosso elemento neutro é o 1, tá bom, pessoal? O 1 é elemento neutro da multiplicação. Por que, Clara? Porque qualquer número multiplicado por 1 vai dar ele mesmo. 5 vezes 1, 5. E assim sucessivamente. Qualquer número que eu multiplicar por 1 vai dar 5. 5 não, vai dar ele mesmo. É que aqui no caso é o 5. Mas se eu multiplicasse, por exemplo, 4 vezes 1, eu teria 4. 3 vezes 1, eu teria 3. 1 vezes 1, eu teria 1, entendeu? Por isso que a gente tem o elemento neutro como 1. Na adição, é o 0, porque qualquer número mais o 0 dá ele mesmo, dá um número mesmo. Subtração é o 0, porque qualquer número menos o 0 dá ele mesmo. Na multiplicação, é o 1, porque qualquer número vezes 1 dá ele mesmo. Por isso que o 1 é o nosso elemento neutro na multiplicação. Agora a gente vai aprender como fazer a multiplicação, passo a passo. O primeiro exemplo é com o número 21 vezes o 3. Esse é o nosso primeiro exemplo que a gente vai estar fazendo. Como eu tenho que fazer? Primeiramente, eu monto a tabelinha, eu monto os algarismos, eu monto a operação. E como eu faço, Clara? Sempre coloco o número que tem maior quantidade de dígitos em cima e o que tem menor embaixo. Se os dois tiverem a mesma quantia, eu posso pôr qual eu quiser, não tem problema. Clara, se eu colocasse o 3 aqui em cima e o 21 embaixo, ia dar problema? Não ia dar problema, porque a multiplicação é uma operação comutativa. Eu posso alterar as ordens, eu não vou alterar o resultado, tá? Mas assim, tanto por estética quanto por facilidade, é melhor colocar o número que tem maiores quantidade de algarismos em cima e o que tem menor embaixo, certo, pessoal? A segunda coisa, unidade com unidade, dezena com dezena, centena com centena, unidade milhar com unidade milhar e assim por diante. Na multiplicação, aonde o fator que vai multiplicar, que aqui no caso seria o 3, é só com uma unidade, é mais fácil. Por exemplo, eu sempre vou multiplicar esse fator que está aqui embaixo pelos dois números de cima. Então, primeiro eu multiplico 3 por 1, que dá 3. Depois eu venho e multiplico o 3 por 2, que dá 6. Nosso resultado dessa multiplicação é 63. Fácil, simples, concreto, certo? O exemplo 2 é a mesma coisa, porém
vai estar passando o número. Como assim vai estar passando? Vai ser um número que possui duas classes numéricas, unidade e dezena. Por exemplo, eu vou fazer o primeiro passo. Montei a tabelinha, coloquei o 43 que tem maior classe numérica em cima e o 6 embaixo. Vou fazer o segundo passo, multiplicar. 6 vezes 3. Opa, deu 18. Como eu vou fazer? Igual eu aprendi a fazer na adição e na multiplicação. Eu deixo a unidade e subo a dezena. Aí depois eu vou fazer o quê? Multiplicar o 6 pelo 4. Deu quanto, pessoal? 6 vezes 4, 24. Opa, mas eu subi um aqui, tenho que somar. 6 vezes 4, 24. 24 mais 1, 25. Coloco 25 aqui, já que não tem mais nenhum número para somar aqui na frente. E esse é o resultado da nossa multiplicação. E o terceiro exemplo que a gente tem é quando tem mais que uma classe numérica aqui no fator de baixo. O que eu faço? Monto a tabelinha, unidade com unidade, dezena com dezena, e assim sucessivamente, e vou multiplicando. 4 vezes o 5, 20. Qual é a unidade do 20? 0, o 2 sobe. Aí eu faço o segundo passo. 4 vezes o 3, 12, mais 2 que subiu, 14. Como não tem mais nada para multiplicar, coloco 14 já aqui. E agora o que eu faço, Clara? Agora eu vou multiplicar o 2, o número que está abaixo. Eu preciso colocar um zero aqui. Eu coloco um zero aqui, porque isso daqui não é um 2, é um 20. Então, eu coloco o zero aqui e continuo a multiplicação normalmente. 2 vezes 5, 10. O zero fica e 1 sobe. 2 vezes o 3, 6. Com mais 2, 7. O 7 desce. Certo? Fazendo tudo isso, depois eu só somo. 0 mais 0, 0. 4 mais 0, 4. 1 mais 7, 8. Certo, pessoal? Isso é a multiplicação. Eu fiz uma forma resumida para a gente compreender. E agora eu vou vir aqui no Paint para a gente fazer as nossas continhas, certo? Passo a passo. Eu peguei essa multiplicação aqui, que é a nossa multiplicação que o fator possui uma classe e o outro possui duas classes numéricas. Como aprendido, o fator possui maior classe numérica em cima e o que possui menor embaixo, certo? Então, vamos lá. Vamos multiplicar. 3 vezes 2. Primeiro eu multiplico aqui, ó, vezes esse. 6 vezes 2, 6, certo? Agora eu multiplico com esse 3. 3 vezes 3, 9. Esse é o resultado da nossa multiplicação. Quando é só um número embaixo, é um fator que possui uma classe numérica, é mais fácil. Lembrando que isso aqui é a mesma coisa que 32 mais 32 mais 32. O 32, 3 vezes. Quando é um número menor, é mais fácil da gente estar fazendo, quando multiplica pelo número assim menor. Mas, por exemplo, aqui, o número ficaria muito extenso, ficaria uma conta muito extensa. Então, a gente opta pela multiplicação. Os dois possuem duas classes numéricas, dezena, 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 unidade, unidade. Então, eu posso pôr a ordem que eu quiser. Mas eu prefiro colocar o maior número em cima e o menor embaixo. Então, vamos lá. Armamos as continhas. Agora, vamos começar a nossa multiplicação. O 2, ele tem que multiplicar os dois números. Então, eu multiplico 2 vezes 4, 8. 2 vezes 2, 4. Certo, aqui eu já finalizei. Agora, eu vou multiplicar o 1. Mas o 1, ele não é 1, ele é 10. Tá vendo? Aqui tem outro número, ele não é uma unidade, ele é uma dezena. Então, aqui eu coloco um zero e continuo a minha multiplicação. 1 vezes 4, 4. 1 vezes 2, 2. E agora, Clara, chegando nisso, o que eu tenho que fazer? Somar. Faço a soma dos números aqui embaixo. 8 mais 0, 8. 4 mais 4,
8. 2 mais nada, 2. Esse é o resultado da nossa multiplicação com dois fatores que possuem duas classes numéricas. O outro exemplo que eu peguei aqui para gente é o exemplo de um fator possuir três classes numéricas, que é o caso do 394, e um possui duas classes numéricas. Como a gente faz? Da mesma forma, vamos lá. 394 é o que é maior, então eu coloco em cima. E o 29, que é menor, eu coloco embaixo. Vamos começar nossa continha? Vamos lá. O 9 eu tenho que multiplicar pelos três números de cima. Então, 9 vezes 4. 9 vezes 4, 36. Qual é a unidade do 36? O 6. A unidade fica e a dezena sobe. O 3 sobe aqui em cima. 9 vezes 9. 9 vezes 9 é 81. 81 mais 3, 81. 82, 83, 84. Qual é a unidade do 84? O 4. O 4 se mantém e o 8 sobe, certo? 9 vezes 3. 9 vezes 3 é igual a 27, mas eu tenho o 8 que eu subi aqui. 27 mais 8, vamos lá. 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35. Coloco 5. Como não tem mais nenhum para multiplicar, eu posso pôr o 3 também. Agora, a gente vai multiplicar o 2 por todos os três números de cima. Como esses daqui eu já usei, eu posso riscar para não me confundir. Então, vamos lá. 2 vezes 4, 8. Ah, pera, esquecemos do outro passo. O 2, ele não é uma unidade, ele é uma dezena, é o 20. Então, eu tenho que pôr um zero aqui antes de tudo. Vamos lá. 2 vezes 4, 8. Coloco aqui. 2 vezes 9, 18. Qual é a unidade do 18? O 8. E a dezena é 1. Então, 1 sobe para o 3. 2 vezes 3, 6. Mas tem 1 aqui, então é 7. O que eu faço agora, Clara? Faço a soma. Eu somo. Vamos lá. 6 mais 0, 6. 8 mais 4 é 12. Qual é a unidade do 12? O 2. O 2 se mantém e o 1 sobe. 5 mais 8. 5 mais 8 dá 13. 13 mais 1, 14. Qual é a unidade do 14? 4. E a dezena? 1. 1 sobe. 7 mais 3, 10. Mais 1 que subiu, 11. Esse é o resultado da nossa multiplicação. Vamos lá, agora para fazer o último exemplo. O último exemplo eu peguei com três classes. Os dois têm três classes numéricas. Como a gente vai fazer? Da mesma forma que a gente fez esse, da mesma forma que a gente fez esse e esse. Vamos montar. Os dois possuem a mesma quantidade de números. Então, eu vou colocar o maior em cima, vezes menor. Os nossos dois fatores. Aí eu vou multiplicar. Lembrando que o número 2 tem que multiplicar os três números. Então, 2 vezes 2, 4. 2 vezes 4, 8. 2 vezes 2, 4. Fizemos a primeira. Já fizemos. Agora, a gente vai fazer o segundo. Esse 1 também tem que multiplicar todos os números. Então, 1 vezes 2. Opa, opa, opa. Esquecemos do processo. Qual é, pessoal? Vocês lembram? Respondem aí. Esse 1 não é uma unidade. Ele é uma dezena. Então, eu coloco um zero aqui. Certo? 1 vezes 2, 2. 1 vezes 4, 4. 1 vezes 2, 2. Pronto. E agora, Clara, como eu vou para o terceiro? O que eu faço? Da mesma forma. Só que como aqui ele não é uma unidade, não é uma dezena, e é uma centena, eu tenho que colocar dois zeros.
porque ele não é uma unidade, ele não é uma dezena, ele é uma centena. Então, aí eu coloco os 2 zeros de centena e continuo a multiplicação. 2 vezes 2, 4. 2 vezes 4, 8. 2 vezes 2, 4 também. E agora eu faço a soma. 4 mais 0 mais 0, 4. 8 mais 2, 10. Mais 0, 10. Mantenho o 0, que é a unidade, e subo a dezena, que é o 1. 4 mais 4, 8. Mais 4, 12. Mais 1 que subiu, 13. O 3 fica, que é a unidade, e o 1 sobe, que é a dezena. Nada mais 2, 2. 2 mais 8, 10. Mais 1, 11. O 1 fica, que é a unidade, e o outro 1 sobe, que é a dezena. 4 mais nada, 4. Mais 1 que subiu, 5. Esse é o resultado da nossa multiplicação. Vou pôr aqui para vocês verem o resultado melhor, que fica mais fácil. Bom, pessoal, essa foi a nossa aulinha de multiplicação. Espero ter ajudado. Qualquer dúvida pode deixar nos comentários ou pode mandar no privado para mim, no WhatsApp, no Instagram, seja lá onde for. Aprendemos sobre multiplicação. E nas próximas aulas a gente vai estar aprendendo sobre as outras operações. A lista de exercício está abaixo do vídeo. Espero que vocês consigam ter entendido todas as propriedades e todos os passos para realizarmos uma multiplicação.